Bem-vindo à nossa oitava aula de eletrônica de potência. Hoje é dia de revisão. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre os assuntos vistos na disciplina. É a nossa penúltima aula da disciplina e, portanto, a nossa última aula antes da avaliação. Na próxima aula, nós vamos executar uma avaliação da disciplina de eletrônica de potência. Então, na aula de hoje, aproveite esta pincelada nos conteúdos que eu vou dar. No final deste vídeo, eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo uma lista de exercícios resolvidos para que você possa orientar os seus estudos. Se tiver algum assunto que você queira ver com maior profundidade, volte lá na aula e assista o vídeo novamente da aula. Assim você vai poder relembrar os assuntos e se preparar melhor para a avaliação. Vamos começar a nossa revisão relembrando o que foi visto lá na aula 1, na aula de introdução. Na aula de introdução, a gente viu que o controle de potência ele é necessário para a implementação de componentes como o Segway, né? A empilhadeira elétrica, a cadeira motorizada, o controle de velocidade de ventiladores e de liquidificadores e o controle de motores do tipo AC. Então existem dois tipos de controle de potência. O controle de potência na tensão DC e o controle de potência na tensão AC. Esses tipos de controle são feitos de formas diferentes. O controle da potência AC é feito com circuitos osciladores e com circuitos chaveadores. É comum nós pegarmos a fonte de alimentação e chavearmos essa fonte para produzir o controle da potência na carga. Duas formas de fazer o controle vão gerar dois tipos de forma de onda na carga. Um tipo que altera a forma de onda da carga. Alguns dispositivos trabalham bem com esta forma de onda alterada. Essa forma de onda a gente chama de senoidal modificada. Por exemplo, as furadeiras podem trabalhar bem com ondas de senoidais modificadas. Porém, quando eu preciso de trabalhar com geladeira, por exemplo, motores de geladeira, até fontes chaveadas de monitores, eu não posso trabalhar com controles de potência que alteram a forma de onda na carga. Eu preciso trabalhar com controles de potência que não alteram a forma de onda na carga. Os conhecidos controles como senoidais pura, ou ainda apenas diminuindo a sua tensão, através de usando varistores. Então vamos ver os controles mais empregados no controle de potência, do tipo DC e do tipo AC. O primeiro controle que a gente faz no tipo DC é o controle por redução da tensão. Simplesmente eu faço a redução da tensão usando um circuito de controle e essa redução da tensão ela não altera a forma de onda, mas eu faço que, por exemplo, se eu for controlar um motor, eu diminuo a tensão aplicada ao motor, eu vou diminuir a velocidade do motor pela redução do torque. Esse controle não é muito eficiente. Existem controles mais eficientes para se fazer a redução da tensão do motor. Um dos controles possíveis, que é o mais utilizado, é o que utiliza uma técnica chamada PWM. Na técnica PWM, a largura de um pulso é controlada para que a tensão média na carga seja menor do que a tensão da fonte. Então, o controle chaveia uma tensão da fonte, de modo que a tensão média tem um valor menor do que a tensão da fonte. Esse sistema de chaveamento, esse circuito de chaveamento, vai produzir um torque total durante o acionamento. Então, esse tipo de controle é mais eficiente do que simplesmente reduzir a forma de onda, reduzir a tensão na carga. Então, eu modifico a forma de onda, mas a minha carga, a maioria dos motores DC, eles suportam esse tipo de controle. Lógico, cada caso é um caso, mas essa é a forma tradicional de se fazer o controle da potência DC.
Um exemplo de controle da potência AC que não modifica a tensão da carga é a que utiliza um varivolt. O varivolt é uma espécie de potenciômetro que utiliza aí o secundário de um transformador que tem exatamente um cursor igual a um potenciômetro, onde eu vou modificar a quantidade de espiras desse secundário, desse transformador. A tensão produzida na saída do varivolt é uma senoidal, igualzinha à da rede, porém com uma amplitude reduzida. Ou seja, o controle de potência é feito através da redução da tensão para um valor menor. A desvantagem de fazer esse controle é que ele apresenta grandes volumes, porque na verdade são transformadores, não suportam grandes potências, então eles vão funcionar até aí uns 500 volt-amperes no máximo para fazer o controle, então não é possível acionar motores de grande potência, por exemplo, mas motores de baixa potência a gente até pode usar o varivolt aí. Nesse tipo de técnica, ele não tem aí muita eficiência no controle do torque do motor, porque à medida que eu diminuo a tensão do motor, o torque cai drasticamente. Outra forma de fazer o chaveamento em AC é usando os dimmers. Os dimmers são empregados, por exemplo, no controle da velocidade de motores de ventiladores de teto, ventiladores de parede, no controle de aquecimento. Esses dispositivos eletrônicos, né, fazem o controle chaveando a forma de onda, ou seja, o controle da potência chaveia a tensão da fonte, de modo que a tensão média na carga tem um valor menor do que a tensão da fonte. Ou seja, a forma de onda é fatiada, de forma que eu vou ter entregue à nossa carga um pedaço da forma de onda da fonte. Observe a diferença entre o gráfico vermelho, que é a tensão fornecida pela fonte, e esse gráfico em azul, que é a tensão já chaveada pelo nosso dimmer. Portanto, eu vou ter uma alteração na forma de onda da carga. Importante que esse cara, pelo fato dele alterar a forma de onda, eu não posso ligar ele em qualquer equipamento. Então, determinados equipamentos não vão aceitar dimerização. Era comum nós fazermos dimerização das antigas lâmpadas incandescentes. Hoje não é possível fazer dimerização usando esse controle das lâmpadas de LED, porque elas possuem internamente uma fonte chaveada. E a fonte chaveada não suporta dimerização. Então não posso ligar dimmer em lâmpadas de LED. Por esse motivo, porque ele altera a forma de onda. Um controle mais eficiente da potência AC é o que é feito por inversores de frequência, que fazem o chaveamento usando PWM. O inversor de frequência ele pode produzir uma senoidal modificada ou pode ser uma senoidal pura. A senoidal modificada, na verdade, é um sinal quadrado que tenta imitar a forma de onda senoidal. Veja aqui neste gráfico a diferença. O sinal em vermelho é a nossa senoide e o sinal em rosa aqui é o sinal da fonte chaveada, né, da onda senoidal modificada. Também posso produzir um chaveamento aqui, nessa outra figurinha, não linear. Esse chaveamento não linear vai produzir alguma coisa mais parecida do que uma tensão média senoidal. Esses são os inversores de senoidal pura. Porém, eles são bem mais caros e bem mais difíceis de ser construídos, porque eles precisam passar aí por chaveamentos bastante complicados e por passar por sistemas de filtragem. Para fazer os controles de potência, eu vou utilizar transistores do tipo MOSFET, vou usar tiristores e vou usar IGBTs. Estes componentes são chamados componentes de alta potência, pois são especialmente produzidos para se trabalhar na rede alternada. Trabalham com tensões em torno de 600 volts e correntes que podem variar de 2 amperes até 40 amperes. São bastante utilizados para a construção dos controles de potência em corrente alternada. Os controles de potência, eles empregam osciladores. Então nós tivemos aí uma parte da nossa disciplina focada aí nos osciladores. O princípio do oscilador é simples. Eu tenho um amplificador
e eu pego uma pequena parcela de energia e realimento o nosso amplificador. Desta forma, essa realimentação positiva vai criar aí uma oscilação no meu sistema. Um exemplo bem simples é o da microfonia, onde eu tenho lá um amplificador do microfone e a caixa de som. Quando eu aproximo o microfone da caixa de som, acontece o apito. É a oscilação natural devido à realimentação. A maioria dos osciladores trabalham com constantes de tempo RC. O que é isso? Um resistor e um capacitor, quando ligados em série, vão produzir aí tempos de carga e descarga relativamente precisos. Do lado de cá a gente tem a curva de carga de um capacitor e nessa outra figurinha a gente tem a curva de descarga. Usando os tempos, nós podemos construir os osciladores. O tempo é chamado de τ e é dado por R vezes C. Ele vai aparecer em quase todas as fórmulas dos cálculos dos osciladores. O primeiro oscilador que a gente viu foi o astável a transistor. Ele possui aí duas saídas complementares. O primeiro oscilador que a gente viu foi o oscilador astável a transistor. Ele produz um sinal de onda quadrada e ele tem duas saídas aí que produzem sinais complementares. Aqui, olha, o nosso sinal em vermelho e o nosso sinal em azul. Este oscilador ele usa a constante de tempo, lá o tal, o R vezes C. Então, eu vou poder, através dessas formulinhas, ó, T1, aqui ó, R é 0,7 C2 vezes R4 e assim por diante. Veja que o R e o C estão sempre constantes, sempre aparecendo aí na nossa fórmula, portanto, eu vou utilizar o RC sempre e um valor associado a ele, né? Um 0,7, 1,1, 1,4, dependendo do nosso oscilador. Então, eu posso calcular o período aí bem facilmente, 1,4 vezes o valor do R vezes o C. Então, aqui as formulinhas, o resumo aí do astável a transistor. Esse circuito é bem simples de construir e funciona bem para uma gama de tensão bastante ampla. Na aula 3, nós vimos o conceito do circuito tanque, o conceito lá de pular na maca. Ao dar energia ao sistema, ele devolve essa energia de forma a produzir aí um movimento oscilatório. Esse movimento vai parar se eu não colocar energia no nosso sistema. Então, ao aplicarmos a energia do sistema, ele armazena essa energia e a devolve, criando aí naturalmente uma oscilação que a gente chama de oscilação amortecida, a desse gráfico aqui. Para manter a oscilação, como acontece aqui nesse outro gráfico, eu preciso constantemente estar dando energia ao meu sistema. Aqui é o exemplo da molinha aí fazendo uma oscilação senoidal. Então isso acontece fazendo aquela nossa realimentação positiva, que é a condição básica para que o meu circuito oscile. O circuito que faz isso é um capacitor e um resistor em paralelo, né? As suas características são complementares. E aí, se eu ligar eles em paralelo, eles vão fazer aí uma oscilação natural, pelo fato deles terem aí comportamentos complementares. Porém, essa oscilação aí não vai durar, eu preciso fornecer aí uma pequena energia, uma pequena realimentação, que é fornecida aqui através de um transistor, por exemplo. Esse circuito tanque vai ser a base para dois osciladores, os osciladores Colpitts e o oscilador Hartley. Então eu coloco em paralelo aqui uma bobina com uma rede de capacitores, o C1 e o C2 em série. Pego uma pequena parcela da saída e injeto bem no centro aqui dos capacitores. Isso vai fornecer a nossa realimentação positiva aí para fazer o nosso oscilador funcionar. Para calcular a frequência, eu tenho aí uma formulinha que está aqui embaixo da nossa figurinha, fácil de ser utilizada. Já o oscilador Hartley utiliza o mesmo princípio, só que ao invés de dividir o capacitor, eu vou dividir o indutor. A realimentação acontece aqui através do L1, L2 aqui. Portanto, passando aqui pelo C1 e vai aqui para o meu transistor, aqui o Q1. A fórmula também é relativamente simples de calcular a frequência e o princípio é o do circuito tanque, onde eu vou ter um capacitor e um indutor que vão oscilar naturalmente.
Talvez o oscilador mais importante que a gente viu aqui na nossa disciplina é o circuito integrado 555. É o mais famoso e o mais fácil de ser utilizado. Ele produz uma frequência relativamente estável e excelente para aplicações não críticas. A frequência é muito simples de calcular, essa formulinha aqui, o período também é muito simples de calcular, nível alto, nível baixo. Se eu dobrar o valor de RA e o valor do R em relação a RB aí, eu vou conseguir o dobro do tempo aqui, o tempo de alto vai ser o dobro do tempo de baixo. Muito fácil de fazer esse oscilador e de projetar ele também. Se eu chutar o valor aqui para o capacitor, eu posso obter na conta lá os valores do resistor e vice-versa. Se eu chutar valores para o meu resistor, eu posso obter o valor do capacitor. Muito fácil de implementar, tem vários sites aí para você fazer a conta, você experimenta valores de resistores e de capacitores, você dá uma pesquisada no Google aí, facinho de calcular, tem já alguns sites até que fazem isso para a gente. A gente viu lá, até calculou o período aí para um oscilador com 555. Na mesma aula, a gente mostrou a versatilidade desse componente usando o oscilador monoestável. O monoestável ele funciona um pouquinho diferente, ele precisa de um sinal de disparo, uma borda negativa, né? Alguém que pegue esse pino de entrada de disparo aí e aterre ele momentaneamente. Então, aterrou momentaneamente, vai ter aí um período de saída ligada, saída acionada. Muito fácil de calcular também a formulinha, lá 1,1 vezes a constante de tempo, vezes o RC aqui. Então eu preciso dessa ação externa de disparo. Isso pode ser especialmente interessante quando eu quiser eliminar ruídos de chaves, por exemplo. Quando a gente abre e fecha uma chave, muitas vezes eu tenho aí o rebatimento dessa chave. Para evitar o rebatimento, que é chamado de bouncing, eu posso utilizar na entrada dos meus circuitos esse monoestável aqui, que vai permitir com que eu leia apenas uma abertura ou um fechamento. Um contador, por exemplo, de peças, para que ele não conte mais de uma peça lá, nós podemos usar aí um monoestável. Mesmo que ocorra um rebatimento no sinal do sensor, ele vai contar apenas como um. Né? Por exemplo, quando eu meço aí, alguma coisa numa esteira, aí é excelente a gente usar na entrada do contador circuitos como este. Então, foi a nossa aula aí do 555. Na aula 4, a gente viu os osciladores que usam a região de resistência negativa, o oscilador de lâmpada neon, aquele que a gente usa na decoração de painéis, né? Pastelaria, enfim, né? Comum a gente ter lá aquela decoração neon típica da década de 80. Também nas lâmpadas de decoração que imitam fogo. A carinha da lâmpada neon está aqui, muito simples, e o funcionamento dela é que quando atinge uma determinada tensão, mesmo que a tensão caia, a partir desse ponto a corrente continua aumentando. Esse é o conceito de resistência negativa. Com essa lâmpada neon é possível construir o que a gente chama de oscilador de relaxação, que também utiliza a malha RC e utiliza a tensão do capacitor para fazer a descarga pela lâmpada neon aqui. Então o capacitor se descarrega pela lâmpada neon quando atinge lá a tensão limite, a tensão máxima da região de condução, da região negativa, de resistência negativa. O resultado vai ser uma onda do tipo dente de serra bastante precisa aí, que nós podemos utilizar para fazer o disparo e para fazer contagem de tempo dos nossos controles de potência. Também é possível fazer o mesmo sinal, criar os mesmos sinais usando transistores, que também tem a região de resistência negativa. O transistor de unijunção, o 2N2646, é o mais empregado para isso. Para fazer timers, quando eu preciso de grandes tempos, eu posso usar a minha rede RC usando resistores bastante grandes. Por exemplo, aqui nessa figura, a gente tem um potenciômetro de 1 mega, então eu vou poder aqui trabalhar com uma constante de tempo bastante grande. Eu posso produzir inclusive um timer. Se eu diminuir o valor do capacitor e diminuir o valor do resistor, eu posso trabalhar com frequências também bastante alta. Então ele serve tanto como temporizador, timer,
e serve também como oscilador. Formulinha para calcular ele não é muito difícil, só tem a brincadeira do log neperiano que aparece aí, que é diferente, né? Foi uma novidade aí para vocês da matemática, mas que a gente também tirou de letra aí, é só apertar o LN, a calculadora calcula para a gente. Oscilador com transistor de unijunção. Na aula 5, nós vimos os controles de potência alternada. Essa é a razão de ser da nossa disciplina, controle de potência. E vimos que dois componentes são empregados para fazer esse controle. O SCR, o Silicon Controller Rectifier, e o TRIAC, o Triode Alternating Current. Está aqui os seus símbolos. Um é utilizado para fazer o controle em meia onda e o outro é utilizado para fazer o controle em onda completa. Para fazer o controle de onda completa, eu uso o TRIAC associado ao DIAC no gate para evitar aí o disparo acidental. Então ele ajuda aí a não disparar no momento errado o nosso TRIAC. Eu utilizo uma rede RC no gate também, lá o potenciômetro P1, o R1 e o C1 aqui. Como é que ele faz esse controle? Gerando um pulso no gate e fatiando a forma de onda, modificando a forma de onda. Veja aqui nessas três figurinhas, vamos relembrar aquela aula. Está aqui o nosso sinal senoidal. Se o pulso acontecer no início do semiciclo positivo e no início do semiciclo negativo, toda essa parte em vermelho, que é a onda senoidal, representa aí a potência entregue à nossa carga. Se o pulso acontecer aqui no meio, bem no pico positivo e bem no pico negativo, eu vou ter aí a onda fatiada a partir próximo do pico aqui, positivo, próximo do pico negativo. Portanto, a área em vermelho aí diminuiu bastante. Agora, se eu fizer o chaveamento aqui no finalzinho do semiciclo positivo e no finalzinho do semiciclo negativo, eu vou ter menos onda ainda entregue à carga. Portanto, aí eu tenho três condições. Uma condição que eu estou entregando praticamente 100% da potência, 100% da onda senoidal, e aqui apenas um pedacinho da onda senoidal. Então está aí a tensão média na carga e diminuindo, modificando-se aí, fatiando a forma de onda senoidal. Esse controle é feito pelo TRIAC, está aqui, ó, representado por esses dois diodos, parecido aqui com dois diodos, um contra o outro. Controle em onda completa. Mas existem casos onde a gente vai fazer o controle da meia onda. Retificação, por exemplo, controlada de silício. As linhas de transmissão de corrente contínua, lá de Itaipu a gente tem a onda gerada em AC, depois a gente transforma ela em DC, linhas de corrente contínua, depois transmite ela em linhas de corrente contínua, depois transforma ela em corrente alternada, retifica na geração, depois chaveia novamente para virar corrente alternada. Então nós utilizamos lá SCRs, retificadores controlados de silício, para fazer isso. A brincadeira é que ele trabalha em meia onda. Ele despreza a parte negativa da forma de onda. Olha aqui meu exemplo. Entrada aqui no pico da onda, né, bem no início da onda aqui, um pico de pulso. No início da onda eu vou ter quase todo o semiciclo positivo e nada de semiciclo negativo, a parte vermelhinha aqui. Pulso, né, o pico do pulso aqui no pico da onda, meia onda, tenho metade do semiciclo positivo entregue à carga. E aqui no finalzinho, quando eu tenho o pico do pulso no final do semiciclo positivo, vou entregar para a carga só um pedacinho, só essa parte em vermelha. E eu não entrego a parte negativa da forma de onda porque ele retifica, né? É meia onda. Veja aqui, ó, o símbolo é de um diodo. Esse circuito recebe um diodinho aqui também no gate para que eu entregue apenas os pulsos positivos, diferente da onda completa que recebe o negativo lá no DIAC. O SCR precisa apenas de pulsos positivos. E a rede RC se mantém aqui, ó. O P1 R1 continua sendo a nossa base de tempo para a montagem do nosso dimmer, do nosso controle em meia onda. Na aula de número 6, a gente viu o circuito integrado regulador de tensão. O regulador de tensão fixa e o regulador de tensão variável. O regulador de tensão é a última etapa de uma fonte de alimentação. Você deve ter visto nas outras disciplinas como é que se faz uma fonte linear, usando transformadores e usando diodos para fazer a retificação e capacitores para fazer a filtragem.
Depois de feita a filtragem, o sinal, embora seja DC, ele vai aparecer lá um ripple, né, uma pequena ondulação. Para tirar essa ondulação é necessário fazer a regulação. Regulação feita a CI tem vantagens porque, além da regulação, transformar o sinal que está ondulado em um sinal retificado, um sinal DC puro, ele também tem algumas vantagens de controle de limitação de potência na saída. Quanto maior a corrente exigida, maior será o aquecimento do nosso componente. Então, quando o aquecimento atingir um determinado valor, ele se autodesliga, né? Ele tem um desarme térmico. Então, essa é uma vantagem de usar isso aí. Outra vantagem é que, se eu fosse implementar essa mesma facilidade usando componentes, eu teria que usar esse diagrama todo que está aqui no nosso vídeo, ó, vários transistores, vários diodos N, 2 diodos N pelo menos aí, para fazer a regulação da nossa tensão. Tudo isso já está dentro dos encapsulamentos. Do encapsulamento TO3, desse que parece um disquinho voador aqui, e desse que parece aqui, desse encapsulamento plástico aqui, que parece um transistor, mas não é um transistor, é um regulador de tensão. Os reguladores de tensão fixa são os da família 78XX, eles são os reguladores positivo, e da família 79XX são os reguladores negativos. Aqui um exemplo de uma fonte simétrica fazendo aí regulação positiva e negativa. Então utilizo uma ponte de diodos, um transformador com derivação central, e aí eu posso construir uma fonte simétrica. A fonte simétrica pode ser utilizada para o estudo de amplificadores operacionais que trabalham com fonte simétrica, também amplificadores de áudio que usam transistores, que podem trabalhar com fonte simétrica para alta fidelidade. Veja aqui então nesse exemplo a nossa construção da fonte simétrica usando o regulador de tensão fixa. Porém, pode ser que eu precise de uma fonte variável lá na minha bancada ou por algum motivo eu precise variar essa tensão. Então eu posso construir também reguladores de tensão ajustáveis. Eles suportam tensões na entrada de até 20 volts e usando o potenciômetro na entrada de ajuste eu consigo na saída de 1,2 volts até aproximadamente 20 volts, que é o máximo que eu posso colocar na entrada, com correntes de até aproximadamente 1 ampere. Também tem o regulador positivo, o LM317, e o regulador negativo, o LM337. A diferença é que as pinagens de saída e de entrada são nos lugares trocados, né? Aqui o pino 2, o LM317, é a saída, e aqui o pino 2, no 337, é a entrada. Então essa é a única diferença que eu tenho que ter no momento da implementação do meu circuito. Observar direitinho quem que é a entrada, quem que é a saída. Isso também acontece lá nos reguladores de tensão fixa. Então muita atenção na hora de montá-los. Eu deixei também aí para vocês um exemplo de uma fonte simétrica ajustável, usando o LM317 e o LM337. Brincadeira é a mesma, lá o transformador, pega a rede, retifica com uma ponte de diodos, filtra com capacitor e finalmente a gente faz aí com os nossos reguladores de tensão. Fácil implementar regulador de tensão usando CIs. E a estrelinha da nossa disciplina, que é o inversor de frequência. O inversor de frequência é o dispositivo eletrônico que proporciona um controle apurado de motores. Vantagem de usar um inversor de frequência é que ele precisa de poucos componentes externos, apenas uma chave de liga e desliga para fazer o ligamento de motores trifásicos e um potenciômetro para fazer o ajuste da frequência. Então, bastante utilizado na automação, controle de velocidades de esteiras e controle de velocidades de eixos de motores em máquinas. Para fazer o controle da velocidade, ele utiliza a técnica de modulação de largura de pulso, a mesma que a gente citou no início lá da nossa disciplina, onde eu controlo aí o tempo de condução de transistores de forma que eu vou ter muito próximo de zero o tempo de condução até 100%, onde eu vou ter um sinal de DC aí. Então essa técnica de controle de potência, eu modifico aí o tempo de condução, a largura do pulso do nosso oscilador, de forma que eu vou ter mais ou menos potência entregue à nossa carga.
O nosso inversor de frequência trabalha de duas formas. Existem inversores do tipo escalar, existe inversor do tipo vetorial. No inversor de frequência do tipo escalar, eu modifico a tensão na saída buscando manter a relação frequência-tensão constante, o VF constante. Aí assim manter o torque na ponta do eixo. E o inversor vetorial, onde eu modifico a tensão na saída buscando manter a relação de corrente de campo e a corrente de estator do motor, de forma que eu tenha aí o torque constante. Então, se um modifica a tensão e a frequência, o outro modifica as correntes nos enrolamentos do motor. No primeiro caso, o controle é mais rústico, vamos dizer assim. E no segundo caso, o controle é mais preciso, é uma malha realimentada. Portanto, depende da aplicação. Para aplicações mais grotescas, mais robustas, eu vou usar um inversor escalar. Para aplicações mais finas, eu vou usar um inversor vetorial, ele é um pouquinho mais caro. Mas o inversor vetorial substitui uma aplicação de um inversor escalar. O contrário não é verdade, né? Um inversor escalar não substitui uma aplicação de um inversor vetorial. Nos inversores, a gente utiliza ponte de transistores para transformar o sinal retificado, um sinal do tipo contínuo, sinal do barramento contínuo, em AC. Como é que isso acontece? Nessa figurinha aqui eu tenho o esquema da ponte de transistores, onde vai ficar ligado o motor fica ligado entre esses 4 transistores no meio dessa ponte, essa espécie de H aí, né? Ele é os terminais ficam aí no meio dos transistores. Vou ter aqui nossa ponte retificadora e o nosso barramento DC e uma lógica de controle que vai utilizar sinal PWM, aquele que a largura de pulso se modifica. Como é que então o barramento DC vira AC no meu motor? Simples, chaveando os nossos transistores. Afinal, o controle de potência é baseado no chaveamento do sinal. Então veja como é que o chaveamento acontece. Aciono o transistor 1 e o transistor 4, eu vou ter corrente no sentido de A para B. E deixo desacionado o transistor 2 e o transistor 3. Já se eu fizer o contrário, abrir o transistor 1 e o transistor 4, fechar o transistor 2 e fechar o transistor 3, eu vou ter a corrente fluindo aqui de B para A. Exatamente como acontece no sinal senoidal. Num primeiro momento, a corrente fluindo de A para B, semiciclo positivo, e no segundo momento, fluindo de B para A, semiciclo negativo. Então, embora alimentado com sinal do tipo DC, nós vamos imitar a forma de onda AC a ser entregue ao nosso motor. Está aí o segredo do nosso inversor de frequência. Ele consegue então transformar o sinal do tipo contínuo em sinal do tipo alternado usando o chaveamento de uma ponte de transistores. Lembra lá quando a gente falou os transistores? Esses transistores são os IGBTs, transistores de alta potência. Além disso, eu posso parametrizar o nosso inversor. O que é parametrizar? Um exemplo de parâmetro é uma partida suave, uma rampa de partida. Quando eu ligo o motor usando o inversor de frequência, a corrente vai subir lentamente aqui, ó, suavemente, até o valor nominal, até o valor onde ela vai, o valor de trabalho do motor. Da mesma forma que eu desligo, em vez de desligar abruptamente o motor, eu vou desligá-lo suavemente, reduzindo a corrente no motor. Então tem aqui uma rampa de partida e uma rampa de parada. Esses são os exemplos de parâmetros do nosso inversor de frequência. Existe uma grande gama de parâmetros, ou seja, de possibilidades de se configurar o nosso inversor de frequência. Mas os dois parâmetros mais simples que a gente pode configurar é a partida suave, a rampa de partida, e a parada suave ou a rampa de parada. Então é isso, minha gente. Hoje eu fiz uma pincelada nos assuntos que foram vistos nas aulas de eletrônica de potência, apenas para reavivar a nossa memória. Eu vou deixar aqui embaixo um conjunto de exercícios resolvidos. Dê uma lida para você relembrar as questões que foram vistas durante as aulas da nossa disciplina. Se ainda ficar alguma dúvida, volte no vídeo da aula específica, daquele assunto que ficou a dúvida, e você pode ver a aula novamente
para tirar a sua dúvida e refazer os exercícios daquela aula específica. Um abraço para vocês, um bom estudo. O dia de hoje não tem entrega de tarefa, mas faça a leitura dos exercícios. Assim você vai estar se preparando para a avaliação da próxima aula. Um bom estudo para você e até a próxima!